coisa, né, Alexandre? Além, né, dessa questão, né, as pessoas estão aí vivendo esse momento, né, de apreensão por estarem com uma doença e aí, após, né, ter passado por esse trauma e agora tem que viver esse momento de preconceito das pessoas, de amigos, familiares. Como é que é isso, Alexandre? Bom, o preconceito, como a própria palavra diz, ele é sempre uma coisa muito desagradável e totalmente infundada. É bom a gente deixar sempre registrado que qualquer tipo de preconceito, não só em relação à Covid, mas todos os tipos de preconceito, são baseados em teorias ou em autopercepções ou auto-opiniões, auto-imaginações sempre infundadas. Agora, no caso dessa pandemia especificamente, quando a gente fala em preconceito, o que me vem à cabeça é justamente as pessoas que têm esse preconceito, que não pegaram ainda a doença, mas que têm um preconceito em relação àquelas pessoas que já pegaram, independente delas estarem curadas ou não. Esse preconceito, ele funciona justamente por uma questão de autoproteção delas mesmas, é errada, mas o que passa na mente dessas pessoas é isso. Então, o que elas fazem? Elas projetam naquelas pessoas o medo que elas têm, né? E o pânico que elas têm de pegar a doença, e aí por ter esse medo, por ter essa questão toda pessoal de receio, ela entende que aquela pessoa se contaminou e ela não. Nossa, então se ela contaminou, ela não vai me contaminar, porque eu sou mais perfeito do que ela, que é um outro pensamento que passa na mente de algumas pessoas, não de todas, claro, mas de algumas pessoas. Então fica uma questão realmente muito difícil. Essa questão desse preconceito também era um pouco diferente de outros preconceitos, não que seja certo, pelo amor de Deus, não é, mas ela diferencia-se no seguinte, porque a gente está falando aqui de uma doença que mata, né? Uma doença que pode, não que vai, mas que pode levar a óbito, porque a gente tem um número de curados muito grande e acho que isso é muito bom, é muito positivo até para as pessoas lidarem com essa cura, né, entendendo que esse vírus é um vírus da natureza, ele não foi um vírus fabricado em laboratório, ele não é um vírus político, ele não segue nenhuma ideologia. Esse vírus foi contraído justamente pelo consumo de animal silvestre. Então, ele é um vírus de uma origem cultural, alimentícia, e não um vírus fabricado propositalmente para gerar uma terceira guerra bioquímica, nada disso. Então, é um vírus como tantos outros tem na natureza, né? A gente sabe que o homem convive com o vírus há muito tempo, mas a disseminação desse vírus é muito rápida. Essa disseminação rápida e o medo de contágio, em relação a outros vírus, a outras pandemias anteriores, é que diferencia e faz esse preconceito. Porque a pessoa tem o quê? Ela tem o medo de adoecer, né? Uma pessoa mais mais centrada, ela não quero adoecer, mas é errado, porque na realidade a conduta comportamental não seria o preconceito, mas sim a tolerância e o apoio àquela pessoa que pegou. Né? Você pega no ar, não é um vírus como outros que você pega de outras naturezas. Agora, essa pessoa que já pegou, ela já está debilitada organicamente, ela já vai estar debilitada psicologicamente, e mesmo quando ela sara, que é onde ela mais precisa de apoio, nossa, ela está contente que ela sarou. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? E aí é onde ela teria que ter o apoio e realmente ela não tem apoio. Então, o preconceito nesses pontos, nesse caso, não só para a pessoa que tem, ou também para aquela pessoa que curou, não é indicado. Ele tem que ser realmente totalmente abolido e é totalmente abominável, inclusive. É uma conduta muito péssima e revela uma mesquinhez muito grande pessoal do ser humano, mas como também uma não importância à vida alheia. Com certeza, Alexandre. Nossa, como você bem falou, né? Uma mesquinhez, né? Pra que isso, né? Então, mas o que você está contando aqui pra gente é que essas pessoas acabam projetando nessas pessoas que foram infectadas um medo, né? De serem infectadas, né? Como você colocou, eu sou mais perfeito do que elas e não devo ter esse vírus, é isso? Tá, essa projeção, ela pode dar em duas psicogêneses. A primeira, que realmente é o medo de pegar, tá? E a segunda é que por ela se achar realmente superior. Eu escutei de várias pessoas, não foi uma ou duas, não, mas foram de várias pessoas, olha, eu sou atleta, eu não pego. Gente, não existe isso, não existe. Porque, veja, acho que saiu na televisão
um cara super forte, um halterofilismo gigante, o cara pegou, né? Ele até agradeceu quando saiu do hospital, tal, não sei o quê. Então, assim, força física, veja, força física não vai, força física e jovialidade são dois elementos que não vai te salvar do vírus, né? Então, na realidade, porque quando a gente fala em vírus, é importante as pessoas entenderem o seguinte: na história da medicina, não existe cura de vírus. Quem cura o vírus somos nós mesmos, o nosso organismo, através do nosso sistema imunológico, que é composto pelo quê? Pelas células brancas, leucócitos, linfócitos e etc. Se você tem realmente um sistema imune muito bom, e isso não vai te proteger do vírus, mas isso pode ser que te ajude a você realmente a passar esse vírus melhor. Né? Quando você estiver acometido pela doença, você pode realmente ter respostas menos severas, como muita gente que teve não vai saber que teve, a não ser quando fizer o teste sanguíneo, o teste molecular, né, o IgG e o IgM. Quando o IgG é positivo, você vai saber que você já teve anticorpos para a doença. Então, algumas pessoas podem realmente ter passado por esse vírus sem saber. Outras têm um organismo um pouco mais fraco e vai ser mais suscetível. Mas todo mundo pode realmente ser acometido dessa doença. Então, entender que ninguém é melhor que ninguém e ninguém está acima de ninguém. Eu acho, Dileia, que o grande problema da humanidade hoje, que começou há uns 20 anos atrás, é a questão da ostentação e da soberania pessoal, né? Então, a pessoa se achar que é melhor porque tem R$1 a mais que alguém, ou se achar que é melhor porque tem um estudo a mais que alguém, ou tem uma posição a mais que alguém. Não, essa doença nivelou todo mundo. Mostra que todo mundo está no mesmo patamar, que ninguém é melhor que ninguém. Apenas que algumas pessoas tiveram umas condições melhores da vida e outras não. Agora, quando você demonstra o carinho, a solidariedade para alguém, você demonstra o respeito, né, à vida, que eu acho que é isso que muitas coisas, é isso que falta em muitas, inclusive em muitas esferas da sociedade, falta o respeito à vida. Então, assim, entender que isso é uma coisa que vai passar, mas enquanto não passa, quanto mais vidas puderem ser salvas, é melhor. Lógico, óbvio. E, assim, e quantas pessoas, é triste você ligar a televisão e ver, não só aqui no Brasil, mas como na Itália, em todos os lugares, muitas pessoas vão morrendo à toa, quer dizer, sem precisar ter morrido. Mas o preconceito também, ele revela uma inferioridade muito grande. Revela eu acho que o pior tipo de pobreza não é a pobreza econômica, de jeito nenhum, é a pobreza espiritual. Essa é muito triste. E muitas pessoas que realmente projetam esse medo na outra, ou projetam isso como um defeito, nossa, a outra está com defeito, eu não estou. É triste, mas é isso que passa na cabeça, no aparelho mental de muitas pessoas. E aí o que acontece? Ah, mas aquela pessoa era fraca, ela pegou, eu não vou pegar. Então isso revela realmente uma pessoa muito instável emocionalmente, mas muito fragilizada emocionalmente, mesmo que ela não tenha pego a doença. Então, para aquelas pessoas que realmente pegaram a doença e se sararam, eu acho que fica aqui meu enorme parabéns e a minha satisfação, mas que essas pessoas sirvam de exemplo para outras continuarem lutando e não desanimarem. Porque também se você pega uma pessoa muito depressiva e pega o vírus, a pessoa pode não ter, mesmo que ela tenha um organismo muito forte, o emocional dela não vai se predispor a lutar contra a doença e fazer os procedimentos que têm que ser feitos. Então, ou seja, né, aquela pessoa que já está que está exatamente com a doença especificamente, né? A gente até já ouviu relatos de pessoas famosas, né? Como a cantora Preta Gil, que contou, né, que no momento em que ela estava lá vivendo, as pessoas estavam hostilizando no hotel onde ela esteve, né? Então, isso pode diminuir, pode fazer com que a pessoa se sinta aí frágil e possa não conseguir vencer a doença, Alexandre? Pode, claro, lógico, porque se você pega uma pessoa que tem uma estrutura emocional mais fraca, qualquer manifestação externa vai derrubá-la um pouco mais ainda. Parabéns aí a Preta, eu acho que a Preta é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa de muita opinião, de muita personalidade, eu acho que isso que falta em muitas pessoas, né? E acho que por ela ter assumido publicamente mostra que realmente celebridades também estão vulneráveis a isso. O que não pode acontecer, eu acho que quando você tem essa manifestação já epidêmica no seu corpo, você realmente ser abandonado. Acho que tem pessoas que fazem um isolamento dentro do próprio distanciamento na sua casa. Então, é bom sempre a gente separar distanciamento e isolamento. Distanciamento social é para você não pegar nada e não passar nada para ninguém.
e para você também ter ficar tranquilo com isso, mas isso não significa você se isolar das pessoas. Você faz a comunicação, mas uma comunicação baseada no virtual apenas. Quando você se isola, o isolamento significa que você já pegou a doença e você tem que se isolar para não passar para ninguém. É totalmente diferente. O isolamento social também ele pode ser entendido como uma patologia, porque muitos psicopatas, muitas pessoas que têm uma personalidade introvertida, ou são pessoas que têm fobia social e outras manifestações mais de ordem psiquiátricas, elas se isolam porque elas não gostam de contato com o social. O distanciamento não é para você perder o contato com o social, é justamente o contrário, para você manter esse contato. E aí que o preconceito não entra. Porque, veja, então assim, claro, você pode, eu acho que a questão não seja preconceito, você sabe que alguém naquele prédio se contaminou, você pode evitar de ir lá, mas não por causa disso menosprezar aquele local ou aquela pessoa. Você pode realmente se precaver e usar todos os mecanismos ali de proteção, que é máscara e gel, aquela coisa toda que a gente sabe como é, mas sempre respeitando o outro. O que mais o outro quer quando vai ficar doente é justamente ele quer ficar longe da solidão. E é isso que o preconceito faz, ele ativa essa solidão. É verdade, com certeza, né, que seja um isolamento social, mas não afetivo, né, Alexandre? E olha só, para esse bate-papo nós temos também Anchieta Filho, em São Paulo, ele também tem uma pergunta para você. Muito obrigado, Adilé. Boa tarde, Alexandre. Oi, Anchieta, obrigado aí pela oportunidade da entrevista. Alexandre, como é que surgiu esse preconceito, essa falta de informação, essa verdadeira ignorância? Foram fake news? Como é que surgiu essa aberração que é preconceito contra o portador de coronavírus? Olha, o preconceito ele pode ter várias origens. É claro que a fake news é a pior desgraça que tem. Eu tenho falado realmente em muitos programas de rádio, de televisão, se atenham-se apenas às informações dos veículos de imprensa, rádio, televisão, né, jornais, quer dizer, esquece de WhatsApp, esquece de grupos sociais, porque realmente existe uma disseminação ali muito errônea e uma disseminação muito catastrófica, mais do que a realidade já está. Então sempre aumentando um pouco. Esse preconceito ele nasce mesmo por uma ignorância, ele nasce por uma sensação de soberba, justamente para camuflar a sensação o estado real da pessoa, que é um estado de inferioridade. Então ela precisa realmente, muitas pessoas elas precisam às vezes massacrar alguém para realmente se sentirem melhores, né? Eu conversei com uma família essa semana que via online em atendimento e, por exemplo, a pessoa em questão, ela tem um filho, o filho tem acho que 39 anos, não chega a 40. E a criança é uma criança mentalmente, mas a pessoa em si, ela se recusa a usar máscara para ela vai pegar. Só que essa pessoa, ela tem já um diagnóstico de psicose confirmado e positivo para a psicose. Ela não tem a doença, mas ela acha que no mundo dela não vai realmente pegar. Algumas pessoas, por terem também um caráter psicótico, entendem que elas são melhores do que outras. Não que todas são, não é isso. Mas outras por fragilidade, outras por medo, outras por ignorância, né? Outras porque não sabem absorver as informações corretamente, não tem um aparelho intelectual ali formado à altura, então não sabe administrar uma informação corretamente dada, seja, quais são as informações corretamente dadas? As que saem nos veículos de imprensa, jornal, revista e TV, imprensa registrada, esqueça de rede social, não existe informação séria em rede social, apenas um bate-papo, apenas um leva e traz, apenas uma conversa, e as informações dadas pelos órgãos de vigilância sanitária, Ministério da Saúde e OMS. Então, essas são as informações realmente importantes e que podem fazer toda uma diferença. Agora, o preconceito ele revela realmente uma inferioridade muito grande, e especialmente nesse caso, onde a pessoa mais precisa de atenção, e justamente por mais ela precisar de atenção, ela não pode estar isolada, porque o grande problema, a pessoa que se sente isolada, ela não só vai ver um déficit físico, mas vai haver um déficit também, principalmente emocional e psicológico. E é isso que vai deixar a pessoa mais complicada ainda, porque esse déficit físico
e mental, ele vai atacar mais ainda o sistema imune. Por quê? Porque todos nós, Anchieta, temos proteção contra a invasão de vírus, bactérias e até, para você ter uma ideia, o sistema imunológico do ser humano, ele tem até defesas contra o câncer. Por isso que o estresse é uma doença que mata, é uma das poucas doenças psicológicas, que o estresse é uma doença 100% psicológica, 100% emocional, psicológica, não tem nada a ver com o físico, mas o estresse elimina realmente essas defesas que nós temos, e a partir do momento que você fica com as defesas do corpo minadas, né, você vai ficar mais fraco, porque você já está... É como uma luta de boxe. Acho que quando o lutador ali está acertando a linha da cintura para tirar a resistência do oponente, é mais ou menos isso que o estresse faz. Então, essa pessoa que está em isolamento, ela não pode realmente ser acometida de mais estresse. E aí, esse preconceito vai gerar esse estresse adicional, que é justamente tudo aquilo que o doente não quer, né? Porque você aí fica sem anticorpos, você já está sem anticorpos, aí seus anticorpos vão ficar mais fragilizados ainda. Então, o preconceito ele tem que ser eliminado, ele tem que ser entendido o seguinte: você não vai lá trocar carícias com a pessoa, você não vai lá, né, comer no mesmo prato. Então, a partir do momento que você tiver com todos os sistemas de proteção ali adequados, você está seguro. Então, e você pode, mesmo que à distância, fazer alguma coisa por aquela pessoa e não deixá-la sozinha, né? E se aqueles que têm tanto medo assim, eu recomendo então abusar e usar do contato virtual, Instagram, WhatsApp e outros mais. Agora, Alexandre, a pessoa que pratica o preconceito, o que é que ela faz? Ela deixa de conversar, evita focar ou parte mesmo para a agressão, como foi o caso com a Preta Gil? Olha, vai depender, Gieta, respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer é o seguinte: na realidade, Gieta, o que acontece é o seguinte: esse tipo de preconceito, ele é dado de acordo com a estrutura emocional de cada pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa é mais agressiva, essa pessoa ela vai ter uma atitude mais agressiva, podendo partir para o ataque, conforme você citou aí muito bem no seu exemplo. Se é uma pessoa mais cometida, um pouco mais comedida, essa pessoa ela pode, por exemplo, praticar em relação a essa pessoa que está doente, ela pode sumir, ela mesma pode se auto-isolar daquela pessoa que tem que estar isolada. E outras pessoas podem realmente fazer uma agressão verbal. Então, assim, não daria para generalizar, tá? Realmente não daria para generalizar. Mas cada pessoa vai agir de acordo com como manda a sua estrutura mental. Então, quem nos coordena é a nossa estrutura realmente mental. Tá bom, Alexandre, obrigado. Muito bem. Agradeço, Chita. Muito bem, Alexandre, para esse bate-papo também temos Dáurea Gramático lá no Rio de Janeiro. Dáurea? Muito obrigada, Gileia. Boa tarde, Alexandre. Oi, Dáurea, então, Alexandre, tudo bem. Você Maravilha. falando aí de algumas coisas bem interessantes, eu fiquei imaginando, nas cidades pequenas, nas cidades do interior, as pessoas que passam por esse novo coronavírus e saem depois recuperadas, elas devem sofrer ainda mais preconceito do que as pessoas das cidades grandes, né? Porque na cidade grande a pessoa, é tanta população que as pessoas se perdem ali no meio. Você está no supermercado ali, ou no shopping, você não sabe se aquela pessoa que está ali do lado teve ou não a Covid-19. Mas nas cidades do interior, praticamente todo mundo conhece todo mundo. Então esse preconceito deve ser mais avassalador nas cidades do interior, não é não, Alexandre? Bom, muito boa sua pergunta. Na realidade, sim, você tem razão. O preconceito em cidades menores, ele é muito mais disseminado justamente porque, como você bem disse, todo mundo conhece todo mundo. E aí fica aquela coisa de fofoca. Nossa, mas a pessoa lá teve, como é que ela sarou? Então, entender que isso não é um pecado, não é um resultado de uma ação má, de alguma ação má de alguma pessoa, ou uma penitência que essa pessoa que adoeceu está cometendo. Não é nada disso. O que acontece é realmente que é um vírus de ordem respiratória que passa com muita propriedade, infelizmente. Claro, tem pessoas que não podem pegar, até tem, mas a gente não pode ficar postando quem vai pegar ou quem não vai pegar, né? Veja,
Dáurea, cada organismo responde a uma determinada maneira, não só em relação à doença, mas em relação a qualquer remédio administrado. Não é um remédio A, B ou C. Não é uma cloriquina, não é uma aspirina, uma novalgina, não. Cada pessoa pode ter reações adversas a inúmeros remédios. Isso é muito comum, faz parte da natureza humana. Então, assim, o ideal é não pegar, porque, não existe, como eu falei, não existe cura para vírus. O vírus ele é curado através do nosso sistema imunológico, ou quando há vacina. Se você pegar a história da medicina inteira, o vírus que foram erradicados, sarampo, etc e tal, é por causa das vacinas, porque o vírus mesmo você não cura, não existe na história da medicina um vírus que fora curado, você entendeu? Então, assim, qual que é o procedimento? É a gente seguir realmente as orientações para que você fique mais protegido e quanto mais o tempo passar, melhor, porque agora que a gente entrar na primavera, tudo isso vai estar bem menor, até porque o vírus da linha do coronavírus não gostam realmente de ambientes quentes, apesar que no Rio de Janeiro é uma cidade quente, além de linda, realmente aqui é quente, tem um sol muito forte, mas a gente está entrando no inverno daqui a pouco, né? Então, assim, o que acontece é realmente tentar lidar com aquilo e não deixar esses comentários de cidade menor afetar as pessoas para que realmente as pessoas possam viver. Porque o que as pessoas... Qual é o medo dessa doença? É o medo da vida, é o medo de você não viver. Então, assim, essa doença, ela gerou uma terminologia agora, que eu até falei em algumas outras oportunidades, que é uma terminologia americana, traduzindo para o português, seria uma ansiedade exclusivamente pandêmica, que é onde que gera uma ansiedade, gera um medo e uma angústia muito grande, não em relação a você dar uma entrevista no rádio, ou você ter uma entrevista com um emprego, ou você ter um encontro com alguém. Não, na realidade é uma ansiedade que não tem data para acabar, que ela não tem um calendário, não tem ali uma marcação cronológica, onde essa marcação cronológica poderia determinar o fim do perigo, mas por ser uma inconstância muito grande e por ser uma doença que gera informações muito grandes e informações que estão oscilando o tempo inteiro, porque, veja, em determinada cidade sarou 100 pessoas, mas no dia seguinte 200 ficam piores de novo. Aí no dia seguinte sara mais 100. Então, na realidade, Laura, o que acontece? Essas informações, elas ajudam a fortalecer o preconceito, porque por causa da inconstância, e quanto mais essa inconstância for realmente disseminada, de um modo de vista global, na realidade, porque, veja, não é uma particularidade do Brasil isso, né? Que bom que não é. Mas o que acontece é em escala mundial. O que acontece aqui, acontece em outros países. Então, se outros países que têm condições econômicas e condições culturais, historicamente culturais, econômicas e até geográficas, de ter uma estrutura melhor que nós, estão também padecendo, aqui também vai padecer de uma maneira pior. Me preocupa muito, especialmente as pessoas de comunidade, que não têm muito recurso. Então, assim, ela é uma doença que ataca todo mundo, mas, claro, quem sofre mais vai sofrer mais justamente nessa pandemia, porque não tem escapatória, ela não tem saída, ela não consegue se distanciar adequadamente como poderia se distanciar. E nas cidades pequenas as pessoas conversam mesmo, falam, fofocam, eu adoro uma fofoca, faz parte da cultura da cidade pequena a fofoca. Né? A fofoca nunca é um instrumento de informação útil. Ela é sempre depreciativa e ela é sempre negativa. Você não tem fofoca positiva, nunca. Não existe fofoca positiva. Eu tenho até isso no livro. Então, até no meu livro de inveja, tem um capítulo lá que eu falo da fofoca, né? Da disseminação negativa verbal. A definição de fofoca é uma disseminação negativa verbal. Você faz sempre comentários negativos e depreciadores em relação àquela pessoa, seja ela quem for. Então, assim, o que eu aconselharia a essas pessoas que sofrem sofrimento é para realmente manterem as suas estruturas emocionais intactas e não deixarem se abalar com essa conduta externa, porque ela já tem muitos problemas ali para se cuidar, como, por exemplo, a própria recuperação. É isso mesmo. Olha, Alexandre, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui, muito legal. E juízo para essa turma aí que nessa época do doença foi muito precisando de apoio, ainda que sim, claro. O que de preconceito, né? Olha, Laura, eu que agradeço, querida. Uma boa tarde para você.
Obrigada. Edileia, com você. Muito bem. Mas, infelizmente, também, os nossos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, eles também estão aí sofrendo muito com preconceito, não é isso, Bom, Alexandre? em primeiro lugar, Edileia, eu estendo aqui todo o meu carinho a todos os profissionais. Acho que no momento, não só Brasil como mundial, no momento eles são realmente os verdadeiros heróis, né? Que a gente não está vivendo um filme, a gente sabe que tem vários filmes que retratam a pandemia, mas infelizmente não estamos no filme, estamos numa vida real e bem real. Então, assim, em primeiro lugar eu ressalto a coragem dessas pessoas, porque elas sabem que elas estão indo para a guerra e pode não voltar. Porque, veja, na realidade, o que a gente está vivendo hoje, eu posso te afirmar, dentro do ponto, não só do ponto de vista fisiológico, patológico, mas psicológico, não existe nada na literatura. Veja, essa ansiedade, esse medo, essa depressão, esse próprio preconceito, ele não existe. Se você for pesquisar, não tem nada registrado, porque a gente nunca viveu uma coisa parecida nesse ponto. Especialmente hoje, que o mundo é um mundo globalizado. É verdade. Então, justamente é isso. E esses profissionais da saúde, eles são heróis. Por quê? Porque eles realmente estão lá para tentar salvar uma vida, independente do que possa acontecer com a vida deles. Então, nesse caso, veja, existe, é interessante aqui a gente fazer uma pequena diferenciação. É errado, mas é interessante ao mesmo tempo. Existe uma diferença no preconceito daquelas pessoas que pegaram e são civis, quer dizer, não são médicos, não são profissionais de saúde, enfermeiro ou qualquer outra coisa que seja da saúde, para aquelas pessoas que não são médicos. Então, o preconceito contra os médicos é justamente apenas para pegar. Aí é diferente, é isolado, é um preconceito isolado, tá? É diferente do que tudo que a gente falou até aqui agora, daquelas pessoas que se curaram e sofrem preconceitos. Então, é um preconceito muito específico, também é um preconceito pandêmico. Então, veja, a psicologia hoje, ela está sendo reescrita tudo da maneira pandêmica, que é uma pena. Agora, acabou isso, essas definições, essas reescritas, elas deixam de existir. Elas existem tão e apenas a essa época que a gente está vivendo, esse movimento totalmente de transtorno, pandemônio mesmo, a gente está vivendo um pandemônio, né? Inclusive, assim, aí até trago aqui uma pessoa que fez um comentário, né, uma enfermeira que fala que, né, contando assim, aconteceu aqui, né, no condomínio que eu moro, né? A minha amiga me viu através do vidro e como eu estava de branco, como sempre, essa minha amiga se afastou de mim, né? Então, assim, é uma coisa muito dolorosa isso, né? Porque as pessoas que trabalham na área da saúde é vistas como o vírus em pessoa, não é isso, Alexandre? Exatamente, sim. Então foi o que a amiga dela fez. Não é o correto, tá? Então, assim, na realidade, o mínimo que ela poderia fazer, pelo menos cumprimentar de longe, não precisa ela beijar. Depois de 2 metros, você não pega nada. Então, assim, na realidade, o que acontece? É manifestar o carinho e atenção àquela pessoa que está cuidando de outra, porque ela poderia estar cuidando de uma parente da amiga dela, né? Da vizinha, quer dizer. Enfim, então, na realidade, esse tipo de preconceito é que não pode acontecer. Porque o profissional está ali, está estressado, está acabado, a máscara o dia inteiro não é uma coisa agradável, acredite, Edileia, não é uma coisa boa, entendeu? Mas é necessária. Eu também sou super a favor que se use a máscara o dia inteiro, né? Enquanto você estiver em áreas de risco, especialmente os profissionais da saúde, aquela paramentação ali, se as pessoas pudessem o trabalho que dá para colocar aquilo. Então, assim, são realmente heróis, acho que estão ali na linha de frente mesmo. Eu tenho, a vida inteira eu fui realmente, sempre convivi com médicos, desde criança, fui criado para ser médico. Então, assim, minha casa era frequentada por médicos a vida inteira. Assim, médicos de todas as especialidades. Meu pai era muito amigo de muitos e muitos médicos, e também muitos deles ficaram amigos meus ao longo da vida. Hoje, alguns são até filhos desses caras, são amigos meus, e eu convivo com o meio médico a vida inteira. E eu sei o como é difícil ser médico, o quanto é duro salvar uma vida humana, quanto é ruim para um cirurgião quando ele perde um paciente. Não é brincadeira. Quando o médico erra, não é porque ele errou porque ele quis errar. Ele erra realmente porque, às vezes, ele talvez ali naquele momento ele tentou dar o melhor e o melhor não era o suficiente.
Então teve até aquilo que o Mandetta falou ali, numa das entrevistas, que se ele fosse realmente para uma UTI, ele não saberia se paramentar, porque ele falou, isso precisa de treinamento. Tá lá na UTI é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira. E se você colocou ali a luz errada, alguma coisa, ou ali você está mexendo com uma linha muito tênue entre a vida e a morte, não é brincadeira. Né? Eu mesmo não estaria num lugar desse porque eu não tenho condição emocional de estar lá. Então, é esse emocional justamente que precisa ali tá equilibrado e tá realmente fornido de carinho, de atenção e de afeto, que é o que não acontece quando você tem o preconceito. Então, para as pessoas entenderem e pelo menos transmitir, ou pode ser mensagem, pode ser WhatsApp para essas pessoas que conhecem, que elas conheçam, estão ali na linha de frente e realmente manifestar o seu apoio. Não quer chegar perto, não chegue, mas manifeste o apoio e não tome atitudes como essa aí que você acabou de falar, né, que a pessoa virou a cara, alguma coisa nesse sentido. Não é isso, que aquela outra pessoa que trabalhou o dia inteiro e salvou muita vida, viu muitas vidas morrendo ali. Eu vou te falar uma coisa, Edileia, é muito triste você ver milhões e milhões de pessoas morrendo assim, do nada, sabe? É uma coisa muito triste. Então, a sensação que nós estamos hoje, era como se todos nós, eu vou dizer janeiro, mas janeiro ou fevereiro de 1945, quando faltavam alguns meses para acabar a Segunda Guerra Mundial. Então, a sensação é a mesma. Então, todos nós estamos esperando pelo final da guerra, está todo mundo muito ansioso, muito cansado, mas naquela época você tinha um líder nazista que era um lunático, né? E realmente desencadeou essa guerra. Você sabia quem era o inimigo. Hoje o inimigo é o vírus, mas você não sabe aonde que ele está. Você não vê, o vírus, veja, vírus é um micro-organismo externo do corpo, por isso que não tem cura, porque é muito difícil você curar vírus. Como eu te falei, não existe cura na história de vírus da medicina. Qualquer médico sabe disso. Qualquer infectologista não vai me contradizer. Mas uma coisa, né, que você colocou, Alexandre, né, que a gente vive aí numa questão, uma ansiedade pandêmica, né, que foi que você colocou. Ansiedade especificamente pandêmica. Essa é a terminologia científica dessa manifestação psicológica. E aí, no ano passado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou os brasileiros como os mais ansiosos do mundo. Você acha que isso aqui traz, então, mais impacto para nós? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Eu acho que a ansiedade do brasileiro é uma ansiedade também muito ligada ao fator econômico, muito ligada às próprias condições precárias do país. Porque, veja, Edileia, nós temos os recursos naturais que o Brasil tem, nenhum outro país tem. Nenhum. Nem Estados Unidos, nem na Europa, nem lugar nenhum. Então aqui a gente teria todas as condições do mundo para realmente ser um país de primeiro mundo, mais civilizado, acho, mais organizado em todos os pontos. E justamente nós não temos. Então isso é um ponto que gera muita ansiedade, e eu acho que uma coisa que o brasileiro faz, eu que tive a oportunidade de morar por 2 temporadas nos Estados Unidos, onde eu fiz 2 especializações lá, em 2 estados diferentes, há uns anos atrás, a gente vê que o brasileiro se compara muito aos Estados Unidos, demais. E a gente tem que entender que lá é uma outra economia, é uma outra situação, lá eles têm uma condição econômica de sobra, eles conseguem sair de uma crise muito rápida, eles têm realmente toda uma questão de leis e toda uma democracia real que não funciona aqui, não existe aqui. Então, se comparar ao que os Estados Unidos faz ou imitar o que os Estados Unidos faz, não vai dar certo por aqui. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, motivada pela frustração de algumas pessoas não conseguirem entender que aqui, infelizmente, nós somos inferiores a eles. Então, a partir do momento que a gente consegue administrar essa retórica, que lá realmente é superior e a gente sabe que não estou falando que é melhor ou pior, mas eles têm condições mais... O que o Brasil tem e que nenhum outro lugar do mundo tem é o serviço do SUS. Não existe SUS nos Estados Unidos. Tá? Sim, não existe. Sim. Então, assim, o sistema de saúde do Brasil é o único, ele é o melhor do mundo, isso já está comprovadíssimo, e eu assino embaixo. Então, acho que reconhecer que nós temos algumas qualidades que outros países não têm, eu acho que isso é muito bom, como, por exemplo, o SUS. Por que estava morrendo muita gente lá em Nova York? Porque eles não tinham essa estrutura de SUS. E lá nos Estados Unidos, se você não tem plano de saúde, você não faz nada, e os planos de saúde são todos particulares, e não é barato. Entendeu? E não é caro. Eu, quando eu morei lá, por exemplo, eu contratei, antes de eu morar lá para fazer a faculdade, para você ter uma ideia, quer dizer, a faculdade eu fiz aqui no Brasil, mas as especializações foram lá. A primeira coisa que eu fiz, antes de pagar o curso da faculdade, eu tive que pagar um convênio de saúde. Olha só. Para lá, entendeu? Então, porque se eu ficar doente lá, esquece outra coisa.
imigrante lá, ilegal, não tem direito ao hospital, tá? Certo, olha só. Então, isso não existe. Então, o cara tá ilegal lá, ele não vai ser atendido num hospital. Ninguém vai atender, o cara vai morrer mesmo. Então, assim, a gente sabe que tem uma imigração muito grande ilegal lá, especialmente uma população latina que também me preocupa muito. Eu que tenho essa ligação afetiva com os Estados Unidos, quer dizer, eu trabalho lá também, eu tenho atividades lá remuneradas do ponto de vista em relação à própria psicologia. Enfim, então a gente conhece, sabe como é que a situação lá é meio um pouco complicada nesse sentido. Mas o brasileiro, de uma maneira geral, ele é mais ansioso porque ele quer sempre produzir mais, fazer mais, ter mais, e as condições para muita gente realmente não é favorável. É o que eu te falei, me preocupa muito essa questão de comunidade, porque 99,5%, 0,8%, não sei quanto, 99% lá vai pedrada, das pessoas que moram em comunidade são super gente boa, são pessoas que estão ali porque não tiveram oportunidade na vida. E eu acho que é muito assim, é muito injusto essas pessoas ali estar na comunidade sem ter como se proteger melhor e tal, e vão sofrer mais. Então isso também gera mais ansiedade. Entende? Isso é verdade. Então, assim, é muito triste isso, porque você vê que são todas pessoas de bem, que levantam às 4 horas da manhã, pega trem, metrô, sei lá, quantos mil transportes para chegar às 8 horas no trabalho. Então, assim, viajam todo dia, 3, 4 horas de manhã, 3, 4 horas da noite. É um povo que tem o meu respeito, sabe? Porque sofre mesmo e vive honestamente e tem a sua vidinha ali e não quer nada de ostentação, nada disso, nada daquilo. Então, esse tipo de povo é que realmente também não deveria ser massacrado por essa doença, porque é muito triste, porque a pessoa já tem uma condição social precária, aí vem uma bomba realmente patogênica como essa e gera mais problema na sociedade, mais problema na vida das pessoas. Então, justamente essas pessoas de linha de frente, os médicos, os enfermeiros, ou qualquer outra pessoa que trabalhe no hospital, não precisa ser nem médico, enfermeiro, pode ser porteiro. Se porteiro, você não entra no hospital, simples assim. Então, essas pessoas que realmente estão lá com a cara para bater e que merecem todo o respeito e toda a salvação possível do que qualquer outra que não esteja numa situação dessa. Tá certo, então, Alexandre. Então, só para a gente concluir aqui, né, qual a sua mensagem final aqui para essas pessoas superarem o preconceito após ter o Covid-19, Alexandre? Olha, eu acho que muita fé, acho que já tenham as suas crenças religiosas, lembrando que cada um tem a sua crença religiosa, não existe crença religiosa uma melhor do que a outra, mas eu entendo que a vida é muito difícil com uma crença religiosa. Sem a crença religiosa é mais difícil ainda. Então, em primeiro lugar, se atenha-se à sua fé, seja ela qual for o seu santo, qual for realmente a sua orientação religiosa. Não existe, como eu falei, acho que é sempre bom repetir, né? Muita gente não entende isso, mas é muito importante entender que cada um tem a sua fé, essa fé tem que ser respeitada. Confie na ciência, né? A ciência não é um achismo, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, né? A própria psicanálise são ciências comprovadíssimas. Então, assim, não depende de achismo, não tem nada ali de sobrenatural. É simplesmente comprovado por fato, através de técnicas padronizadas. Por isso que chama ciência. Por isso que demora um pouco para fazer uma vacina, demora um pouco para fazer uma medicação. Além disso, mantenha-se no respeito em relação àquelas pessoas que estão doentes e transmita o seu carinho, nem que seja através de uma maneira verbal, mas transmite esse carinho, faça-se, tente manter o seu tempo ocupado para que você não fique também ali ladeado pelos males da depressão e da ansiedade, porque com o tempo ocupado ao longo do dia, o cérebro, especialmente daquelas pessoas que têm uma tendência depressiva maior ou são depressivas, essas pessoas também vão sofrer mais. Então, mantendo o tempo ocupado, na realidade, você vai conseguir disseminar melhor o seu tempo produtivamente, positivamente e, de repente, por que não, até economicamente, você pode descobrir alguma coisa para você fazer e lucrar economicamente com isso, tentando compensar um pouco do tempo parado, porque daqui a pouco começa a ter realmente a vida gradativamente normal, e eu aconselharia as pessoas, quando esses distanciamentos foram flexibilizados, a não sair de casa sem máscara e sem álcool gel na bolsa. Então, álcool gel o dia inteiro, pelo menos nessa época. Depois, quando sarar tudo, aí é outra história. Mas, por enquanto, álcool gel e máscara é o ingrediente da moda, é o acessório da moda. E manter o respeito, realmente, ao ser humano, né, e aquilo que você acha errado para os outros, mas para você tente não externar essa opinião, porque a pessoa já está ali tão debilitada,
seja pela doença ou seja por ser um profissional da saúde. Eu acho que essas são as melhores mensagens aí que a gente pode dar. Com certeza, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, Alexandre. Eu que agradeço. Um abraço para você, para a Anchieta e para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Obrigado. Muito bem. E foi isso então, gente. Conversamos aqui com Alexandre Bess. Ele é psicólogo especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e escritor.